Será que é possível aprender inglês somente com série? No vídeo de hoje vamos descobrir se isso é uma verdade ou uma mentira. Let's go! Hello, super motivated students, and how are you? Welcome to another video. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Jenny, sua professora de inglês. Sim, eu sou uma grega que saiu da Grécia e veio no Brasil, aprendeu português para te ensinar inglês. Então vamos lá na nossa pergunta. É possível de aprender inglês somente com série? Somente com série, assistindo série. Vamos lá então ver, na minha opinião, pessoalmente eu acho que não é. Porque da forma que a pessoa imagina, né, que você vai aprender inglês assistindo série, provavelmente é a pessoa sentar no sofá, pegar o computador, ligar o botãozinho, colocar Netflix e ficar assistindo lá, e ela vai magicamente aprender a falar inglês. Bom, se isso é o que você está pensando, sorry, but sorry, it's not gonna happen. Não vai acontecer. Mas existe uma forma de você poder aprender inglês somente com série, e óbvio que exige um pouquinho de esforço e energia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que para o seu cérebro realmente processar e decorar novas palavras, novo vocabulário, novas frases, ele precisa ver aquela palavra, aquela frase, aquele contexto várias vezes. Então, nós vamos precisar assistir o mesmo episódio 2 vezes, ou 10 vezes, ou 11 vezes. Se isso não é um problema para você, tudo bem. Por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês lá na Grécia, o que eu assistia todo sábado e todo domingo era, of course, o famoso Friends. Eu não aprendi inglês assistindo Friends, não, eu ia na escola, eu estudei, depois que eu cresci como adulta, estudei de novo, mas os Friends foram muito importantes para eu poder aprender, né, várias formas de falar o inglês, vários sotaques, linking sounds, que a gente vai falar mais pra frente o que é, então foi muito importante sim. E eu, aos poucos, cheguei a amar esse seriado, cheguei a amar o Friends, então pra mim não tem problema assistir o mesmo episódio 12 vezes, ou 13, ou 14, ou 15. Então, se você tem um seriado que você gosta muito, uma série, que você não tem problema assistir a mesma coisa 12 vezes, então talvez aprender inglês com série seria uma boa opção. A segunda coisa que você tem que prestar muita atenção, eu vou voltar naquele exemplo dos Friends que eu dei, são as gírias. Por exemplo, no seriado Friends, é um seriado bem velho, né? Começou em 1994, então talvez as gírias que são usadas, né, naquela primeira temporada, segunda, terceira, a gente não usa mais em inglês. Imagina, por exemplo, eu querendo aprender alemão, aí eu vou falar assim, por que não vou assistir Friends em alemão? Eu já sei tudo, aí eu vou ficar assistindo alemão da primeira temporada, que é 1994, e lá fala, eles usam um monte de gíria que em alemão ninguém usa mais. Então, provavelmente não seria uma boa ideia, porque na hora que eu vou praticar esse alemão que eu aprendi, as pessoas talvez vão me achar meio estranho falando uma linguagem meio antiga, Antiga, mas é antiga, né? Friends já tem 30 anos, A terceira coisa que você tem que entender é que para uma língua, um idioma, ser nosso, o que significa ser nosso? Significa que você tem capacidade de usá-lo, de falar, de escrever usando aquele idioma. É muito necessário que você pratica ele diariamente. Então, mesmo assim que você vai ficar assistindo, né, o seriado o dia todo, anotando lá um monte de coisa, você precisa colocar aquilo na prática, você precisa falar e escrever. Então você vai ter que achar um jeito de colocar todas aquelas informações na prática, seja como professor particular, seja usando o aplicativo, entrando numa comunidade, aí isso fica com você. A próxima coisa que você tem que tomar muito cuidado é as legendas. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente coloca inglês, né, você vai assistir, por exemplo, Friends no inglês e você vai colocar a legenda em português. Não é algo que acontece com frequência, mas existe uma possibilidade da legenda estar errada, gramaticalmente falando,
ou em vocabulário. Então você vai precisar assistir o seriado ou a série com legenda em inglês. Isso vai, de uma certa forma, te obrigar a parar, a anotar palavras que você não entende e procurar elas depois no dicionário para você ver qual é o significado daquelas palavras. Ok, you guys, so resumindo, é possível aprender inglês somente com seriado? Yes, é possível, mas não vai ser algo que vai te dar menos trabalho ou algo que vai precisar menos esforço e energia. Não imagina que você vai sentar no seu sofá, colocar o seu computador e pronto, acabou, a mágica vai acontecer. Não. E alguma coisa que eu esqueci de falar, se você quer aprender inglês dessa forma, tá tudo bem, mas lembra que vai demorar muito, mas muito mesmo. Esse caminho que você quer levar, você acha que é o caminho mais prazeroso, que você não vai precisar estudar muito, só que é um caminho que vai te levar muito tempo para você chegar nos seus objetivos. Por quê? Porque a série, de uma certa forma, ela tem uma linguagem mais simplificada, mais informal. Então, ela vai levar a gente a ter um certo ponto. Depois, se nós queremos falar, usar uma língua mais formal, de ser mais avançados no inglês, aí realmente nós vamos precisar de mergulhar mais no conhecimento da língua e talvez uma série não vai ajudar a gente nesse processo. So that's it. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like, ouvir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que eles querem muito aprender inglês somente com série e sem fazer nenhum mínimo esforço, sem gastar um tempo de energia. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye bye!